Bom, galera, depois da aula de vírus, né, a aula base de vírus, a gente vai começar a falar aqui das viroses, das principais viroses. Existem muitas viroses, né? A gente não dá conta de conseguir falar de todas. Então, vamos tentar falar de algumas principais que têm uma maior possibilidade de cair em provas. E na aula a gente fala de algumas outras coisas, caso vocês ainda tenham dúvida. Bom, a primeira delas é herpes, né? Que a gente chama vulgarmente de herpes bucal, mas a gente também pode chamar de herpes simples ou herpes simplex. Esse tipo de herpes é uma doença viral que a gente pega por via oral, né, e respiratória, contato pessoa a pessoa, né, ou com objetos contaminados pelo vírus. É muito comum esse herpes simplex aparecer na região da boca, né, da mucosa da boca, ou próximo dela, e ela aparece, a característica dela é com bolhas, né, e feridas nessa região labial. É muito fácil de perceber, né, são bolhas pequenas, mas que têm uma sensação de dor, uma sensação de pontada. Um percentual da população mundial tem o desenvolvimento do herpes, né? Algumas pessoas, né, a gente sabe que muitas pessoas têm esse vírus, mas não têm o desenvolvimento da doença, então tem a presença do vírus no corpo, mas não tem sintoma nenhum. Mas quando a gente tem alguma situação do tipo algum problema emocional, né, estresse, alguma coisa assim do tipo, que a gente tem uma baixa de imunidade, esse herpes tende a aparecer, né? Então, tanto uma questão imunológica, né, de estresse ou disfunção hormonal, né, como está aqui no texto, e exposição excessiva a sol. Existem pomadas específicas, assim como tratamento via oral medicamentoso para combater o herpes. A profilaxia, né, ou prevenção, na realidade é não ter contato com essa pessoa, né, direto, né, não, se for na boca, né, não ter contato direto com a boca dessa pessoa que está infectada, e evitar o compartilhamento, né, de copo, talher, canudo, qualquer coisa que possa vir a ser uma forma de contaminação. Então é muito comum esse herpes simplex aparecer dessas maneiras, como está aqui aparecendo nessas fotos. Não obrigatoriamente ela vai aparecer só na boca, pode ser na região do rosto, né? Mas a boca é uma mucosa bem fácil de surgir. O herpes genital já é um herpes simplex, mas de tipo 2, que tem uma contaminação via sexual. Essa forma de herpes ela também aparece numa forma bolhosa, também com sensação de dor, né? Como se estivesse sendo, como se fossem umas agulhadas, né? Uma dor bem local, que aparece em algumas regiões específicas, na base do pênis, na região externa da vagina, ou também na região anal. Os ferimentos, em algumas situações, liberam um líquido viscoso, então isso pode ser uma forma de contaminação efetiva. Então, óbvio, né, se é uma doença de contato sexual, o uso do preservativo é fundamental. Em algumas situações você tem um pouco de coceira, mas principalmente a dor, o ardor, a dificuldade a urinar, né, por conta dessa ardência. Em algumas situações, esse tipo de herpes pode ser advindo de um herpes simplex bucal. Também é utilizado pomada, mas além disso, a utilização de medicamentos orais também são necessários. É uma região difícil de tratamento, né? Então precisa de um cuidado mais extremo. E a utilização de preservativo ou abstinência sexual, né? Não ter a relação sexual, muitas vezes é a indicação ideal, né? Dependendo do nível da contaminação e da infecção na pessoa. Então aqui são algumas regiões mais tradicionais de aparecerem o herpes simplex tipo 2, que são esses pontos vermelhos, né? Além desses pontos na região anal também. A hepatite A é transmitida por um vírus diferente de outras hepatites. A gente tem muitas hepatites diferentes hoje em dia, até a hepatite E. A hepatite A é uma das hepatites mais simples, né, que a gente consegue ter uma forma de contaminação por água, ingestão de água contaminada com vírus ou alimentos contaminados. Na verdade, o alimento contaminado, ele está contaminado porque ele está sendo lavado com a água contaminada, então a base sempre é a água. Né? Sintomas, inflamação do fígado, qualquer tipo de hepatite pode causar um processo inflamatório hepático, né, no fígado.
Febre, pele e olhos amarelados, que é a icterícia, que também é bem comum em qualquer tipo de hepatite, desculpa. Náuseas e vômitos. Alguns medicamentos reduzem então os sintomas, mas sempre em um paciente com uma imunidade mais fraca, né, mais baixa, é um problema maior. Mas em muitas situações o nosso sistema imunológico resolve bem essa infecção, quando a gente às vezes nem percebe e nem consegue diagnosticar a hepatite A. Existem casos de pessoas que descobrem hepatite A quando vão doar sangue. E aí, nesse momento, como são feitos vários exames no sangue da pessoa, se descobre aí que teve uma hepatite A e nem soube. Muitas viroses elas surgem de uma maneira muito parecida com outras viroses, né? Elas surgem inicialmente iguais. Então, muito difícil, às vezes, a pessoa ter uma certeza, né, de que aquilo é uma doença ou outra, tá? Então, profilaxia, educação sanitária, né, ter cuidado com higiene, né, com saneamento, e ter cuidado com a água e o vegetal que a gente faz uso. Essa icterícia é essa pele mais amarelada, olhos mais amarelados. Então, em alguns casos, a pessoa pode sim desenvolver uns sintomas um pouco mais sérios do que aqueles pacientes assintomáticos. Hepatite B e C já são duas formas de hepatite um pouco mais complexas, né? Que tem uma transmissão via principalmente contato sexual, seringa compartilhada e transfusão de sangue. A gente sabe que transfusão sanguínea hoje em dia é bem mais difícil de ter essas contaminações, porque os bancos de sangue são muito criteriosos, mas também temos as mesmas características de todas as hepatites, né, como inflamação do fígado, dor de cabeça no corpo, peles e olhos amarelados, como icterícia, náuseas e vômitos. A hepatite C, se não tratada rapidamente, pode evoluir para um quadro de cirrose, que as pessoas acreditam que a cirrose sempre tem a ver com ingestão de bebida alcoólica, mas não. Né? A gente teve uma época, década de 80, 90, muitas pessoas se contaminaram com hepatite C por conta de transfusão sanguínea. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Existem medicamentos específicos e existe como profilaxia uma vacina para hepatite B. Né? Profissionais da área da saúde tem como calendário obrigatório a vacina da hepatite B, né, que é muito recorrente e fácil de se contaminar em certas situações. Para a hepatite C, né, a gente vai usar sempre medicamentos mesmo, e para qualquer uma das duas, a gente tem que fazer a mesma profilaxia, né, o uso de preservativo, controlar os bancos sanguíneos para que eles tenham critérios, né, na hora dessa busca pelo sangue, e o uso de seringas descartáveis para quem faz uso de drogas injetáveis, e óbvio que de preferência era não fazer uso dessas drogas, mas também, caso exista esse uso, não compartilhar uma agulha que já foi utilizada por alguém. Então a gente tem aí uma imagem para vocês perceberem como, principalmente, né, a consequência para um fígado, né? Então mostrando um fígado normal e um fígado com um processo de cirrose em consequência de um processo de hepatite C. E o fígado é um órgão muito importante, né? É um órgão que metaboliza bebida alcoólica, metaboliza gordura, metaboliza medicamento. Então é um órgão muito importante e ele precisa estar íntegro. A AIDS é uma doença, né, muito conhecida. Ela surgiu lá pela década de 80. E a AIDS, na realidade, é uma sigla que está em inglês. Se a gente fosse traduzir isso para o português, ela deveria ser chamada de SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, na realidade. O vírus que transmite AIDS é o vírus HIV, e a transmissão pode ser por sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno, e também via transplacentária, que é através da placenta da mãe por conta da gravidez. Né? Alguns sintomas como febres, calafrios, dores musculares, ínguas, né, que são os linfonodos, né, no pescoço, náuseas e vômitos. Não existe cura ainda para AIDS, mas existe tratamento com antirretrovirais. O vírus HIV é um retrovírus, então é um vírus muito difícil de ser controlado. Né? Já falei aqui sobre retrovírus, então controlar a transcriptase reversa, controlar a possibilidade de replicação. Então é muito difícil. A AIDS é uma pandemia, né? Ela existe em todos os continentes, ela comete milhões de pessoas todos os anos e não é uma infecção que tem reduzido, pelo contrário, a gente vê
um número alto de pessoas com AIDS pelo mundo, apesar de tantas campanhas, né, de educação sexual, por exemplo, e ainda assim a gente tem um aumento do número de pessoas com AIDS. É possível que uma pessoa tenha o vírus HIV e não desenvolva a doença AIDS, né? Pessoas com imunidade boa, né, imunocompetentes, elas podem passar uma vida inteira tendo o vírus e não desenvolvendo a doença. O vírus HIV ele atinge principalmente as células que a gente chama de linfócitos CD4, que são células da nossa base, da nossa imunidade. Então, isso faz com que a gente tenha uma baixa de imunidade muito forte, né, e muito importante. Isso faz com que a gente fique muito sujeito a ter outras infecções, né, infecções secundárias, como as tuberculoses, candidíases, cânceres, pneumonias, então doenças fúngicas, bacterianas, entre outras. Não exatamente as pessoas que têm o vírus HIV e desenvolvem a doença, né, a AIDS, não exatamente elas morrem pela AIDS em si, mas pelas doenças oportunistas, né, por essas infecções secundárias que acometem um paciente com o vírus. Muitas situações, então, esse vírus ele fica como se fosse em latência, né, escondidos, né, vamos dizer assim, e ele pode ficar inativo por muito tempo e por uma vida inteira. E enquanto esse paciente tiver uma boa imunidade, ele pode realmente não se manifestar. Mas pode ser que ele venha se desenvolver por uma baixa de imunidade desse paciente, né? Então ele pode se tornar ativo, desenvolve um ciclo lítico aí no paciente e isso começa um processo de infecção mais importante, né? Então a gente hoje em dia fala que um paciente com vírus HIV ele pode estar só com o vírus, mas se ele desenvolve, né, a doença, a gente diz que ele é um indivíduo soropositivo ou HIV positivo. Né? A gente não fala mais aidético como se falava no passado. Né? Ser soropositivo para alguma doença, né, é identificar esses agentes no sangue dessa pessoa. Então, você pode ser soropositivo para uma série de doenças, né, no mundo. Então, no caso de um indivíduo com HIV, a gente diz que ele é soropositivo para o HIV. Mas mesmo que essa pessoa tenha o HIV e não desenvolva a doença AIDS, ele é um indivíduo transmissor, né, potencial transmissor. Então a gente precisa fazer testes, né, de tempos em tempos, né, quando a gente faz algum tipo de exames, né, de tempos em tempos. Muitas das vezes os médicos pedem o teste para HIV. A gente tem uma distribuição muito grande, né, do HIV e da AIDS em si no mundo inteiro. Em algumas situações a gente tem infecções que se apresentam classicamente, né, com uma aparência muito clássica da doença. A gente teve aqui no Brasil o exemplo do Cazuza, que foi um dos primeiros casos no Brasil a desenvolver, a serem descobertos. Então, por isso a gente diz que é uma doença muito recente, né, década de 80, isso é muito novo, né, para que a gente fale de certas doenças. Então, a gente está num processo aí de identificação de medicações, de vacina. O sarampo, que é uma doença importante, né, uma doença que a gente pode dizer que ela é infantil, né, e a contaminação é via aérea, né, via respiratória, pessoa a pessoa, transmissão por gotícula de saliva. Temos como sintoma febre alta, tosse seca, manchas vermelhas pelo corpo, uma dor de garganta, né? A gente tem um hábito de dizer, né, que a gente não tem remédios para vírus propriamente, né? A gente trata os sintomas. Né? Em algumas situações a gente tem algumas formas de tentar evitar a replicação desse vírus, mas realmente remédios específicos são muito difíceis, né, para as doenças virais. Como profilaxia, a gente tem a vacina tríplice viral. Então, dentro dessa vacina, a gente tem a imunização contra esse vírus do sarampo. Essas manchas pelo corpo são muito tradicionais. O sarampo era uma doença que já estava sumida há muito tempo aqui no Brasil e ela tem voltado a surgir. Já tem muitos relatos e muitos diagnósticos, já tem um tempo. Então, infelizmente, é uma doença que era para estar sendo praticamente erradicada do Brasil, até porque temos uma vacina eficaz, e ela tem voltado a surgir.